Tecnologias de comunicação de dados ofertadas pelas operadoras para serviço corporativo em Pernambuco. Esse trabalho sendo desenvolvido por mim, Natanael William dos Santos e Jefferson Henrique Araújo. E nós tomamos como base 3 fornecedores: a Vivo, a Oi e a Smart Networks. Nessa comparação que nós vamos realizar, nós vamos comparar 3 aspectos. O primeiro são as tecnologias disponíveis, que nesse caso se incluem elas o MPLS, o VPN, o peer-to-peer, que é o ponto a ponto, a topologia ponto a ponto, também a disponibilidade de sistemas como internet via satélite. Além de preços, nós pegamos a internet dedicada e velocidades comercializadas. Só uma descrição rápida: o MPLS VPN, o MPLS ou Multi-Protocol Label Swifting é uma tecnologia de encaminhamento de pacote que é baseada em rótulos, as labels, que permite a criação de VPNs, que são as Virtual Private Network, ou as redes particulares virtuais. O MPLS ele utiliza os conceitos de qualidade de serviço, QoS, e classe de serviços, CoS, para prestar os serviços cada vez melhores. Os benefícios do MPLS, da VPN, estão entre elas a segurança e autenticidade dos dados e sigilo da informação, pois os dados são criptografados, a escalabilidade, pois possui uma facilidade para a implementação de novos pontos, ele é escalável realmente, disponibilidade de link de cerca de 99%, isso porque é muito pouco provável que esse tipo de conexão caia. A qualidade de serviço, com a priorização das aplicações, pois como o MPLS VPN utiliza o QoS, que é um conceito de qualidade de serviço, ele permite que seja então definido prioridade para cada tipo de utilização. Então, por exemplo, se em determinada área da empresa é utilizado mais o serviço de dados, então pode ser dada uma prioridade para transferência de dados. Caso seja utilizado mais voz, então pode ser dada prioridade para voz. E assim sucessivamente. Também existe então mais uma descrição quanto ao peer-to-peer, que é o ponto a ponto. A rede em ponto a ponto tem como característica a disposição em sede dos equipamentos, fazendo com que os dados passem por todas as estações que estiverem conectadas. Porém, apenas esse receptor poderá reconhecê-los. Ou seja, em uma rede como essa do exemplo, caso este terminal mande solicitação para este terminal, mesmo que outros computadores estejam conectados à mesma topologia, apenas o próprio receptor vai conseguir reconhecer o pacote. Anteriormente, também pode ser utilizado como cabo crossover, que é conectado ao cabo diretamente. E aqui nós começamos a dar com um exemplo da prestadora de serviço Vivo, que oferece 5 tipos de serviços de dados, de comunicação de dados. Entre eles é o VPN IP MPLS, o Ethernet Line, o .NET, a internet dedicada corporativa e também a Vivo Internet Fixa. A Vivo VPN IP MPLS é uma solução para a convergência de voz, dados e imagens, com priorização de tráfego. Este serviço permite integrar múltiplos sites a múltiplos destinos, com garantia de 100% de banda, alta disponibilidade e gestão centralizada. O Vivo VPN IP MPLS ele utiliza exatamente a descrição que foi exposta acima, do MPLS/VPN.
pois o protocolo MPLS, ou Multi-Protocol Label Swift, é uma tecnologia de encaminhamento de pacote, como já foi mencionado, e é exatamente por causa deste protocolo que é possível a criação das VPNs. O MPLS, também como já foi citado, ele utiliza esses serviços de QoS, que são para qualidade de serviço, e também de classificação de serviço, que é o COS. O Ethernet Line é uma solução que utiliza recursos dedicados em internet que são configurados de forma ponto a ponto ou ponto multiponto entre os equipamentos localizados nas dependências da empresa. Os circuitos asseguram a conectividade entre redes locais, com a garantia da velocidade contratada fim a fim e total transparência. Ou seja, esse serviço do Ethernet Line ele é utilizado para fazer tipos de conexão, de comunicação entre as dependências locais da empresa, tá? Para fazer comunicação, interligação, né? Para interligar pontos dentro das dependências da empresa. Então seria dentro das próprias redes locais. Também existe o ponto .NET. O Data.NET é um serviço para comunicação de dados separados por qualquer distância, de maneira segura e eficiente. O Data.NET é composto por dois acessos interligados pela rede digital da Vivo que utilizam circuitos exclusivos e permanentes. O acesso é disponível em velocidades variáveis, de 64 KB por segundo a 155 MB por segundo. A vantagem para a utilização em empresas seria quanto à qualidade de serviço com garantia de velocidade, a exclusividade de segurança, pois são links dedicados, a total segurança por dispor de um ambiente virtual exclusivo que é fornecido pela própria Vivo, como citado acima, e além da central de atendimento da Vivo, que é 24 horas por dia e são 7 dias por semana. Quanto à internet dedicada corporativa, é o serviço que é constituído por uma conexão dedicada e por endereços de IP válidos, permitindo que a sua empresa se conecte à internet e ao mesmo tempo seja acessada via web 24 horas por dia. O acesso é disponível em velocidades variáveis, entre 1 MB a 10 GB por segundo. As vantagens para a utilização em empresa seriam a alta performance, pois possui uma garantia de banda por ter menor latência de rede e menor índice de perda de pacote. A produtividade, pois esse serviço de internet dedicada ele disponibiliza uma conexão à internet que não tem interrupções. A segurança, pois a plataforma é confiável para e-mails, hospedagem de sites, comércios eletrônicos e telefonia IP, pois utilizando uma internet dedicada, a empresa pode criar sites, pois possui um IP real, um IP que é reconhecido na rede mundial. Este aqui é um valor que é oferecido para link dedicado pela empresa da Vivo. E os valores variam nesta tabela para o valor comercial de 15 MB por R$ 1.899 por mês, tendo upload de 15 MB e download de 15 MB. O link dedicado da Vivo também de 20 MB de internet, tendo 20 para up e 20 para down, por R$ 2.449 por mês. Assim como o link dedicado da Vivo também por 30 MB, com 30 MB de upload e download também, por R$ 3.699 também por mês, assim como o de 50 MB, que da mesma forma possui download e upload de 50 MB por R$ 5.000 por mês. Então, com este tipo de link, o cliente não precisa se preocupar, uma vez que tenha contratado o link adequado para o seu tipo de utilização, e não vai se preocupar com oscilações, pois ele vai ter
sempre garantido a velocidade de upload e download conforme contratado. Lembrando sempre que a Vivo disponibiliza suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos dar continuidade com o nosso amigo, o Jefferson, que explicará um pouco mais também sobre a Oi e sobre as Smart Networks. Olá, o meu nome é Jefferson e eu vou estar falando sobre duas empresas que vai ser a Oi e vai ser a Smart, que foram as restantes, tá? Bom, sobre a Oi, a gente conseguiu achar alguns serviços de planos, tá? Esses nomes a gente achou porque foi a própria Oi que denominou esses nomes, mas são basicamente as coisas que a gente viu antes, tá? Eles determinaram como VPN fácil, VPN VIP, VIP global, data, que é basicamente serviço de ponto a ponto, soluções de satélite, que é a internet via satélite, que não precisa de fio, né? E a IP Connect, que é os planos de IP dedicado da Oi, tá? O VPN fácil é simplesmente um serviço de VPN que eles realizam, tá? Mas sem nenhum protocolo de criptografia ou de QoS, tá? É basicamente isso. Ele simplesmente fecha uma VPN que passa pela nuvem e vai para a filial, no caso, une duas filiais por VPN mesmo, sem, sem nenhum protocolo de segurança. É VPN fácil. A gente tem a VPN VIP, que eles chamam assim, que seriam a VPN que implementa a tecnologia MPLS, né? Que esse MPLS acaba fazendo também a criptografia e o serviço de QoS também, que foi dito anteriormente. Então, a gente consegue, as empresas conseguem fazer a VPN passando pelo MPLS e sendo criptografada, causando mais dificuldade assim para hackers pegar as informações que são passadas para a outra filial. E a questão de QoS também, que eles conseguem escolher qual vai ser o serviço que vai passar com prioridade e qual que vai ficar com menos prioridade, né? Causando assim menos gargalo na rede e mais gerenciamento da questão do QoS mesmo. A gente também tem a VPN VIP global, que eles chamam assim, né? A- que seria basicamente a mesma coisa, sendo que no caso da VPN VIP global seria para outros países também. Eles fazem esse serviço. Passa pelo mesmo protocolo MPLS, fazendo as mesmas coisas, sendo que também para fora do país. A gente tem o que eles chamam de comunicação por data, que é basicamente a ponto, que seria nada mais do que unir as filiais por uma fibra direta, né? No caso, unir as duas filiais por um cabo diretamente. Então, fica bem mais difícil ataques, porque não passa pela rede, não passa pela nuvem. Então, é uma opção boa, tá? Mas se as filiais forem muito longas, é muito provável que tenha um custo bem alto. Então, é mais para filiais que tenham uma proximidade. Não precisa ser tão perto, mas se for realmente bem longe, aí fica um pouco complicado. Mas também é um modo bem antigo, né, de se fazer comunicação, mas que ainda é funcional e que ainda é uma boa. Eles também têm as soluções de satélite, que seria basicamente fornecem internet via satélite. É ideal para empresas com uma localidade bem ruim de chegar planos de comunicação, né? Então é bom para empresas que querem ter os seus planos de internet que estejam numa localidade ruim.
Então é basicamente isso, é via satélite. É tudo wireless, não tem cabo. E aqui também tem as ofertas de IP dedicado, que eles chamam de IP Connect. A gente achou essa tabela de preços, tá? De IP dedicados mesmo. A gente pode ver que os 10 megas ficam na base de R$ 4.591, isso com fidelidade de 12 meses, que é as opções que eles dão. Essa assinatura de fidelidade da Oi, se você quiser cancelar, você paga uma taxa adicional. Então tem que pensar, é um desconto que você tem que pensar duas vezes antes de contratar, é uma opção que eles dão para você. Também pode ser contratado avulso e ele também disponibiliza a cobrança da instalação, que seria 1.166 por qualquer instalação. E esse preço é só para Pernambuco. A gente pegou a tabela de todos os estados, mas essa sim é exclusivo para Pernambuco, tá? E a gente chegou aqui a Smart Networks. Ela é uma empresa que não é muito conhecida, né? Não é empresas grandes como foi citado anteriormente da Vivo ou então da Oi mesmo, mas é uma empresa mediana, né? Que oferece serviços mais em contas, tá? É uma opção também. Eles fornecem a VPN simples, é a VPN por MPLS, que a gente viu anteriormente também, e também a ponto, a PTP, e o IP dedicado também. Tá? No caso, a VPN simples, a gente já citou, né, que é só simplesmente fecha a VPN, passa pela nuvem, mas não tem criptografia e não tem QoS. A VPN por MPLS é justamente o contrário. Ele consegue, seus dados são criptografados quando passam e tem o sistema de QoS que você pode escolher, como foi explicado anteriormente. E o serviço de ponto a ponto também foi explicado, né, que é simplesmente uma conexão direta entre as filiais. E aqui a tabela de preços. A gente pode ver que essa empresa ela cobra bem menos. O plano de 50 megas, como foi dito antes pela Vivo, que foi R$ 5.000, e pela Oi, que também foi na faixa desse preço, a Smart ela cobra R$ 3.000. Então, é uma das empresas de medianas que as empresas acabam aderindo a esses planos por serem mais em conta, o custo-benefício, do que empresas grandes. A gente sabe que empresas grandes eles têm mais responsabilidade, às vezes são melhores, pode ter até uma qualidade melhor de plano, mas muitas vezes essas empresas que não é tão pequena, mas também não é tão reconhecida no mercado, às vezes é uma boa para fazer esse contrato.